Alô? Poderia falar com a tia Patrícia? Tá bom, aguardo. Oi, tia Patrícia, tia Gisele, tudo bem? Ah, que bom. Então, eu estou te ligando para saber se as crianças lá do terceiro ano estão assistindo as videoaulas, tia Patrícia. Estão? Ah, que bom! Então tá bom. Quando você estiver com elas, manda um beijo para elas. Estou com saudades. Tá bom? Tá bom então. Muito obrigada pela informação. Um beijo, tchau. Olá, crianças, tudo bem? Preparados para mais uma aula? E hoje a tia Gisele iniciou a aula, ó, falando no telefone com quem mesmo? Com a tia Patrícia, lá da escola. Pois é, tia Gisele hoje vai tratar com vocês sobre um tema muito legal de se falar. Além do mais, esse tema tem tudo a ver com falar. Nós vamos falar sobre diálogo. Pois é, você já se imaginou, já parou para pensar como é que durante toda a nossa vida a gente vive falando? Tem gente que fala muito, tem gente que fala menos, tem gente que ouve muito bem, tem gente que não sabe ouvir. Isso tudo faz parte do que nós chamamos de diálogo. Como vocês puderam observar, o diálogo, ele é então, ó, a conversa entre duas ou mais pessoas. Existe diálogo de uma pessoa só? Não. Vocês por um acaso já assistiram uma peça teatral onde o ator se coloca lá em pé no palco e ele começa a falar e a contar histórias e a falar sozinho e toda aquela peça é só aquele ator falando sozinho? Pois é. Esse ator, na verdade, ele está fazendo um monólogo. O monólogo é quando alguém fala sozinho. Ele fala, conversa, explica coisas, mas ele não se relaciona com outra pessoa. Para existir o diálogo, é necessário que existam duas pessoas, no mínimo, interagindo nessa conversa. Quando a tia Gisele está na sala de aula e juntos a gente constrói o conhecimento sobre alguma disciplina, por exemplo, a tia Gisele está lá na frente e a tia Gisele conversa com vocês e vocês respondem a tia Gisele e juntos a gente consegue chegar a uma conclusão sobre alguma coisa. Aquele momento é um momento de diálogo. Ou então quando você está na sua casa e aí você começa a conversar com seus pais sobre um programa de televisão. Vocês também estão tendo um diálogo. Ou então, quando você está lá, ó, falando com seu amigo pelo WhatsApp, você está fazendo um diálogo. Sabia disso? Ué, tia Gisele, mas como que eu estou fazendo um diálogo no WhatsApp se eu não estou falando? Sim, você não está falando através dos sons, mas você está trocando informações com a pessoa que está do outro lado, lá do telefone. Troca de informações entre uma ou mais pessoas é um diálogo. Agora, um detalhe muito importante sobre o diálogo. Além da troca de informações, ou além de você ficar falando, muito além disso, é importante que no diálogo nós também saibamos, ó, ouvir o que o outro está nos falando. Muitas vezes a gente pensa que está dialogando e a pessoa com a qual nós estamos nos referindo, ó, lero, 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 não ouve nada. Ouvir faz parte do diálogo. Então, muito mais do que falar, ouvir e se relacionar são partes importantíssimas do diálogo. Entretanto, para que a gente consiga ter um bom diálogo, é necessário que a gente seja um cidadão ético.
Vamos só relembrar um pouquinho o que é a ética, ó. O que é a ética? A ética é um conjunto de valores, morais e atitudes que alguém tem. Lembra que nós já estudamos sobre isso? A ética são todas aquelas regras, todas aquelas condutas que a gente aprende na família, que a gente aprende na escola, que a gente deve respeitar os mais velhos, que não podemos bater nos amigos, que não se deve falar palavrão e por aí vai indo. Isso tudo são normas, são condutas que nós chamamos de ética. E o diálogo, ó, ele está totalmente entrelaçado com a ética. É possível existir diálogo se você não for alguém ético? Muito difícil. Então, a tia Gisele agora vai mostrar para vocês algumas imagenzinhas que nos fazem compreender o que a falta de ética pode fazer no nosso meio, no meio da sociedade. Olha lá, ó. Ó, a falta de ética, a falta de diálogo pode fazer com que haja, ó, muitas confusões, brigas. Esses dois desenhos aqui, eles são desenhos éticos? Esses dois desenhos aqui mostram diálogo? Eu acho que não, né? Pois é. Então, é importante que você tente manter um bom diálogo com a sua família, um bom diálogo com seus amigos, um bom diálogo com as pessoas que te cercam, para que justamente essas coisas aqui, ó, sejam evitadas e juntos a gente consiga construir uma sociedade mais ética, responsável e harmoniosa. Deu para entender? Então agora nós vamos, assim que a gente acabar, né, de assistir a videoaula, nós vamos estar fazendo lá as páginas de 10 a 12 do nosso livro de Cidadania, Moral e Ética. Sejam éticos e mantenham, ó, um ótimo diálogo, tá? Um beijo!